Bom dia a todos os irmãos aqui presentes nessa manhã de sábado, seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo também, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lucas. Falta ligar o microfone. Bom dia, sonoplastia, tudo bem? Tá ligado? Tá. Gabi. Ligou, mas ligou de novo. Bom dia. Ele vai pegar alguma hora. Acho que é a bateria. Esperando o microfonista ali. Agora vai. Tá, então a gente vai iniciar aqui. Enquanto isso, vamos orar ao nosso Deus para encerrarmos essa escola sabatina aqui, tá? Oremos. Querido Deus, querido Pai, venha abençoar cada um aqui presente na tua santa casa, que nessa manhã nós possamos ser preenchidos do seu coração, que nos ilumine e nós possamos louvar o seu nome e ouvir mais a sua palavra e compartilhar o seu amor para as outras pessoas. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Para começar, nós vamos cantar a música diferente. O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais para serem normais. E o mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente pro mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente pro mundo. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou, diferente. O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais para serem normais.
mesmo faz, que discos diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente pro mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente pro mundo. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou, diferente. Diferente. Amém. Nossa próxima música é Vim para Adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Bom dia a todos, queridos amigos, queridos irmãos. Primeiramente, foi encontrado um celular no bebedouro. É um Samsung. Aí eu falei, vou olhar aqui a foto, mas não tem foto, para saber de quem que é. Então, se alguém perdeu um celular, tá? Vai ser... Vamos deixar ali na recepção com alguém ali, e vocês podem estar procurando, tá bom? O outro anúncio é um anúncio que já foi dado aqui, pedir carinhosamente para todos que utilizam os bancos do fundo da igreja, que deixem um lado para os diáconos, o outro lado para as mães. Não é perseguição não, tá, gente? Eu acho que é coincidência. Mas ali no fundo é realmente para as mães com seus filhos. Pode não ter muitas, mas de repente chega. Então, gente, com todo carinho, peço desculpas, mas também peço que deixem um espaço. Evitar também conversas ali no fundo, no corredor. Sei que é um local que a gente acaba conversando, mas conversar um pouco mais baixo, porque às vezes as portas ficam abertas e acaba atrapalhando aqui dentro da igreja, tá bom? Bom, vamos para os nossos anúncios. Nós estamos com a campanha da recolta, já começou no sábado passado, porém, ainda estamos com uma porcentagem de alcance muito baixa. Até vou pedir para passar o próximo slide. Nós atingimos, ainda não chegamos a 10% do nosso alvo, tá? E que são R$30 por pessoa. Eu conversei com a tesouraria e nós temos algumas opções de doação. Nós temos esse envelope, onde vocês podem estar pegando ele na recepção, para que vocês entreguem, pode colocar o envelope com a sua recolta dentro das salvas, da oferta, não tem problema. Nós temos também os cofrinhos que foram entregues para as crianças. As mães podem colocar as doações nos cofrinhos, as crianças podem colocar, os pais, e as crianças podem colocar nas salvas também das ofertas. Porém, tem essa opção agora do Pix da igreja. Tá? Eu sei que muita gente não anda com dinheiro de papel na mão, então nós temos o Pix. Porém, para que esse Pix seja reconhecido para a recolta, você deve fazer o Pix. Inclusive, de repente, vamos aproveitar esse momento. Eu vou fazer o Pix para a minha parte da recolta. Vou colocar aqui o meu alvo, que é R$30. Se você quiser aproveitar agora e já fazer o seu também, vai aparecer União Sul Brasileira. E você tem que colocar na descrição, na hora de... Volta o slide, por favor, gente. Na descrição, vocês coloquem recolta. Porque se não colocar recolta, a igreja não vai identificar como que é um Pix da recolta. Então, você faz esse Pix e não precisa mandar o comprovante para ninguém. Tá bom? E daí você já vai tá atingindo o seu alvo e ajudando que nós atinjamos o alvo. É iasde.moarama@aopr.org.br. Você pode fazer o seu Pix do valor que você achar melhor. O alvo é 30, mas não precisa ser os 30, pode ser menos, pode ser mais.
e nós vamos ajudar realmente a nossa igreja a atingir o alvo. No ano passado, nós arrecadamos R$ 6.900 na recolta. E este ano nós já estamos com incríveis R$ 420. Então, vamos lutar realmente para bater o nosso alvo esse ano. Tivemos esse evento hoje cancelado. Eu nem vi que estava... Eu estou olhando lá e está diferente. Vamos lá. Pode passar o próximo aqui. Não, antes. Tem um antes desse. Isso. Não sei, estou perdido já. Bom, foi cancelado o evento de hoje à noite, do pôr do sol, que é o que está aparecendo naquela aqui. Foi cancelado por... o tempo está muito instável, ele é um evento a céu aberto, na grama, então está bem molhado lá no lago, então foi cancelado. Vai ser remarcado, provavelmente, o próximo final de semana, mas vocês serão avisados, tá bom? O nosso próximo anúncio... Isso. Quebrando o silêncio. Eu acho que acabou pulando, né, o do... vai ter que voltar. Então, quer voltar agora? Vamos voltar agora. A gente vai ter hoje o nosso culto jovem, tá bom? Teremos o culto jovem, a liga. Os jovens prepararam um slide aqui. Isso. Isso. Tá? Então, hoje, sábado, teremos o culto jovem. Você não pode perder. Estão sendo programações muito enriquecedoras de conhecimento. Então, você deve vir hoje às 17h30 no culto jovem, a liga. Convide amigos. Convida... não é hoje? Vocês me quebram, hein? Gente do céu, vocês nunca passam anúncio com tanta antecedência? Gente, é semana que vem, tá? Não é hoje, não convida ninguém não, que hoje não vai ter. Então, semana que vem, tragam ao dobro, para hoje e para a semana que vem. Teremos o dia 26/8, em Maria Helena... Aí, irmão, dia 26/8, mesmo dia do culto jovem. Tá, dia 26/8, em Maria Helena, nós teremos, na saída aqui na igreja, as pessoas saindo para ir até Maria Helena fazer o Quebrando o Silêncio, que vai falar sobre o parto anormal. Evite abusos e maus tratos na maternidade. Vou pedir para passar o próximo slide, que tem um videozinho que foi projetado também, para que mostre algumas informações. É importante vocês entenderem que esse programa não é apenas para o Ministério da Mulher, é para todos participarem. Já foi conversado com o prefeito de Maria Helena, a avenida vai ser fechada para que seja feita uma carreata com os nossos membros aqui da igreja. Agora, imagina, chega lá na carreata 10 pessoas, a avenida fechada, com que cara nós vamos ficar, né? A gente fala, vamos trazer bastante gente da igreja e tal, fazer essa carreata, e vai, às vezes, poucas pessoas, fica realmente uma situação meio estranha. Então, vem aqui no próximo sábado, tá? Às 14h15, para que saiamos todos juntos até Maria Helena. Ou, se você quiser ir direto até Maria Helena, você aguarda a nossa caravana que vai estar chegando lá. Tá bom? O nosso próximo anúncio. É que eu olho lá, olho aqui, está meio diferente. Teremos na próxima sexta-feira o ensaio do coral às 20 horas na igreja, aqui mesmo, na Central. Participe, mesmo se você não veio em nenhum ensaio, tá bom? Pode ser que você tenha um dom escondido e nem sabe, né? Pode ser que você só cante no chuveiro, então venha cantar aqui com a gente também no coral. O nosso próximo é sobre o nosso culto matutino online, toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, no Zoom. Estamos estudando o livro O Maior Discurso de Cristo. Estamos enviando o link dessa reunião online no grupo de WhatsApp da igreja toda quinta-feira, para que você realmente não deixe de participar. O nosso próximo é que nós teremos, dia 26, às 11h30, após o culto, a nossa reunião administrativa da Igreja Central de Umuarama. Participe e contribua para o crescimento de nossa igreja. Temos agora também, novamente, um anúncio do nosso acampamento de verão 2024. As inscrições estão abertas e permanecerão abertas até não caber mais gente no local de acampamento, né? Temos fé que esse ano realmente vai dar muito bom. E o próximo anúncio que eu vou pedir para passar é sobre uma promoção que está sendo criada para vocês. Aqueles que se inscreverem para o Acamp até o dia 30 de setembro estarão participando de um sorteio para ganhar desconto de 50% para 2 pessoas. Se você se inscrever até dia 30, você vai ter o sorteio. Eu creio que já tem mais pessoas inscritas, mas imagina, de repente, até o dia 30 só tem 2 inscritos, você já ganha. Então, já se inscreva, você e mais um, porque pode ser que ninguém se inscreve e você ganha. Então,
Pensa nisso daí. E 50% de desconto para quem indicar 15 pessoas. Você traz 15 amigos, de repente do Vitória Régia ou de alguma outra igreja, e 100% para quem indicar 30 pessoas, tá bom? Aí na hora que a pessoa for se inscrever, ela fala, eu vim pelo fulano de tal que me indicou. Então indique, chame pessoas de repente de outras igrejas já. Provavelmente as outras igrejas não estejam já organizando, já divulgando, estamos antecipados. Então já aproveite, chama aí 15, chama 30 pessoas, que você vai ter um bom desconto. E essa promoção vai até o final de outubro, tá bom? O nosso próximo anúncio é apenas o código QR para você escanear e para você participar do nosso grupo de anúncios do WhatsApp. Você abre a sua câmera, você escaneia, que ele vai direcionar você diretamente para o grupo do WhatsApp. Enquanto eu saio, eu vou pedir só para deixar um pouquinho essa tela aí, beleza? Gente, são esses os anúncios e que vocês têm. Ó, estão ligando aqui no celular. Line Amor. Então, provavelmente, alguém tem uma namorada ou esposa chamada Aline. Tá bom? Obrigado, tenha um bom sábado. Os jovens têm mais dificuldade de se perdoar por erros do passado, e isso pode afetar a sua saúde mental. Em um estudo feito com jovens, adultos de meia idade e idosos, não se perdoar estava associado a mais sofrimento psicológico, como se sentir triste, nervoso, inquieto, sem esperança e sem valor, comparado com aqueles altos níveis de perdão próprio. O predomínio foi de jovens adultos com idade de 45 anos para baixo, os colocando em maior risco. Isso é fato. Mas há esperança. O estudo descobriu que os adultos mais velhos tinham mais facilidade para se perdoarem. Parece que quando a pessoa envelhece, aceita melhor suas faltas e é menos autocrítica. Podemos começar a praticar o auto-perdão a qualquer idade, e os pais podem ajudar seus filhos, permitindo espaço para o fracasso. Assim, os jovens terão menos dificuldades psicológicas. Então se perdoe e viva mais feliz. Vamos cantar agora a música Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome,
a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Amém. Agora em pé nós vamos cantar a música Santo Somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor.
Santo somente é o Senhor. Amém. Feliz sábado, irmãos. Nós tiramos ali atrás um pedido de oração da nossa caixinha. E é um pedido anônimo. A pessoa só pediu oração pela casa. Acredito que seja também o pedido de cada um de nós aqui, né? Todos nós gostaríamos que fosse orado sempre pelos membros da nossa casa, pela nossa casa. Então, neste momento eu convido aqueles que puderem se colocar de joelho para orarmos. Santo e bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, colocamos nesse momento, Pai, prostrados diante da Tua santa presença, reconhecendo a Tua soberania sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa casa. Estamos nesse momento, Pai, colocando essa família diante da Tua santa presença. Aqui não está o nome escrito, mas o Senhor conhece quem escreveu essa mensagem a Ti. Te pedimos, intercedemos neste momento por essa família, Pai. Que o Senhor se lembre deles, que o Senhor possa cuidar dessa família, possa cuidar dessa casa, da melhor maneira possível, porque confiamos em Ti. Estendemos também, Pai, esse mesmo pedido para a nossa casa também, para a minha casa e para cada família dessa igreja aqui. Que o Senhor esteja conduzindo até o lar celestial. Esteja conosco durante toda essa programação. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me tua paz, a luz do teu bem. É o que te peço. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Os pequenos é o reino dos céus. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, crianças. Feliz sábado, crianças. Hoje nós vamos continuar a estudar sobre a vida de Ellen White. Ellen White era uma mãe como as que vocês têm, igual a titia, igual a vovó, com também as suas atividades preferidas. Que tipo de atividades vocês gostam de fazer? Eu gosto de correr. De brincar? Ah, legal. Todos temos afazeres, né? As nossas atividades rotineiras.
E a Ellen White, ela tinha muitas atividades. Ela escrevia muitos livros. Nós temos muitos livros e artigos para ler, que ela nos entregou. Quando ela não estava escrevendo, ela estava viajando. Quando ela não estava viajando, ela estava pregando a palavra de Cristo. Ela tinha muita coisa para fazer, em casa também. Ela cuidava de todas as atividades da casa. Então, ela precisava de alguma atividade para se distrair, para descansar a mente e o corpo. Isso para nós é chamado de passatempo. Ellen White, ela aproveitava o passatempo dela com economia e com criatividade. Ela pegava retalhos de roupas que sobravam ou de outras coisinhas, fazia tirinhas. E dessa forma aqui, ó, isso, vai passando de um em um. Ela confeccionava tapetes. Eram tapetes de retalhos. Nós temos um modelo aqui, que é o costurado. E nisso ela se distraía. Ela descansava a mente e descansava o corpo, quando ela estava cansada de muito escrever. É provável que a Ellen White ela tenha aprendido esse tipo de atividade com a sua mãe. A sua mãe se chamava Eunice, porque as suas irmãs elas também gostavam de fazer esse tipo de tapete de retalho. E o que nós aprendemos hoje com essa historinha? Nós aprendemos que precisamos de passatempos para descansar a mente e o corpo. Nós somos fiéis a Deus quando a gente cuida do corpo e da mente. Pensem em alguma atividade que pode deixar vocês felizes e que seja um passatempo. Fazer o bem para alguma pessoa. O que pode ser? Dormir, descansar o corpo. Entregar um folheto, fazer uma doação de brinquedo, chocolate, ajudar a mamãe. Isso. Vamos orar? Quem quer orar? Eu. Papai do céu, muito obrigado por como te amor, querido e carinho. Cuide de todos nós, por favor, em nome de Jesus, amém. Amém. Tem uma atividade para pegar aqui, ó. Provai e vede. História de hoje, Igreja Nova de Novo. Eu estava sentado na portaria da empresa a qual eu trabalhava e ouvi claramente a voz de Deus falando para mim, dizendo: aqui você ganhará o dinheiro e lá você ganhará a salvação. No mesmo instante me convenceu onde era lá, o local onde eu morava antigamente, a cidade do Conde. Gilmar então entendeu que aquela experiência era algo real na sua vida. Deixou seu emprego e voltou para a terra dos seus pais para cumprir a orientação de Deus. Foi então que Deus providenciou missionários da Igreja Adventista. Tomei estudo bíblico, fui batizado
E após 30 dias de batizado, Deus falou comigo em sonho. Vá de casa em casa, vá até na casa das pessoas das quais você não se dá. Acordei e, cumprindo aquilo que Deus havia me designado no sonho, distribuímos assim aquelas pessoas cristãs que havia por ali e fomos dar os estudos bíblicos. Posteriormente, meus pais doaram o terreno para a construção da igreja e assim foi fundada a primeira igreja aqui nessa localidade. A pequena casa que serviu de igreja foi um marco na mensagem adventista na comunidade de Flecheiras naquele tempo. No entanto, era uma construção bem modesta e com pouco tempo a estrutura das paredes já não oferecia segurança para os poucos adventistas que congregavam ali. Cupins e telhas quebradas indicavam que era hora de mudar e que deveriam fazer planos para construir uma nova igreja. O novo terreno foi doado por Rosa e Daniel, adventistas da própria comunidade, e imediatamente os irmãos trataram de construir um local para se reunirem, já que a velha igreja estava condenada a cair e não havia possibilidade de se reunirem lá. Uma pequena choupana coberta com palha, piso de chão batido, cobertura de lona para os dias de chuva, já estava recebendo os irmãos para seguirem com os programas da igreja. Até um clube de desbravadores já funcionava debaixo de um pé de manga. A administração da igreja, através do seu setor de tesouraria e expansão patrimonial, entendeu que era a hora de mudar a realidade de Flecheiras, construindo a nova igreja. A comunidade fez o que pôde para ajudar financeiramente na construção. Os irmãos contribuíram conforme suas possibilidades, mas destacamos José Reinaldo e Daniel Guedes ao doarem parte dos seus ganhos para a construção da igreja. José Reinaldo, um colhedor de cocos, diariamente ao executar seu duro trabalho, separava uma oferta de sacrifício para a obra que se iniciava. O irmão Daniel, o que doou o terreno juntamente com sua irmã Rosa, trabalha abrindo poços artesianos e também dedicou sua oferta de sacrifício para ajudar na conclusão da igreja. Em pouco tempo, a igreja já erguida oferecia condições muito melhores para a realização dos cultos e programações espirituais. Hoje a igreja está concluída, linda, uma das melhores construções da região. Aqui está um grande exemplo de união de esforços para o cumprimento da missão. Irmãos e administração do campo em busca do que há de melhor para os seus membros. A história de transformação da Igreja de Flecheiras na cidade de Conde, na Bahia, é uma amostra de um movimento chamado Igreja Nova de Novo, que ocorre nos estados da Bahia e Sergipe, na União Leste Brasileira. Entre 2020 e 2022, cerca de 600 igrejas foram alcançadas. Até 2025 serão 1.200. Vale ressaltar que tudo isso tem acontecido porque você, querido irmão, tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Louvado seja o nosso Deus por suas maravilhas em nossa vida. O meu apelo é que você aceite o chamado de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, que é a pregação do Evangelho, para que muitas pessoas sejam batizadas em nome de Jesus Cristo. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de trazermos a Ti os nossos dízimos, nossas ofertas, que simbolizam a nossa fidelidade a Ti, simbolizam a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que acima de tudo, essas doações feitas aqui nessa manhã representem também a entrega do nosso coração a Ti. Nós pedimos que essas ofertas, esses dízimos, alcancem o propósito para o qual foram destinadas, que elas contribuam para o aumento da pregação do Evangelho, para o crescimento do Teu nome em todo o mundo. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre cada um dos ofertantes, sobre cada um de nós que aqui estamos. E pedimos por fim que o Senhor permaneça conosco no decorrer de toda essa programação, de todo esse culto. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foge veloz para o monte, ó pecador sem tardar. Busca perdão junto à fonte que está a jorrar. Lá fruirás paz dos santos, lá findarão os teus prantos. Olha do céu os encantos e venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Sente terror tua alma, buscas a paz, pecador, has de gozar doce calma junto do teu Salvador. Ele é gentil, bom
instante. Não fiques, pois, vacilante. Oh, venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Foge veloz para o monte, ó pecador, sem tardar. Lá fruirás paz dos santos, lá findarão os teus prantos. Olha do céu os encantos e venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Amém. Bom dia. Estava com saudade de vocês. Eu não vim aqui sábado passado, que a gente estava em Cascavel, mas estava com saudade de vocês. Eu falo que a gente vai nas outras igrejas, né? Mas o nosso cantinho é aqui. E é muito gostoso voltar aqui. E hoje nós temos um sábado especial. Hoje é o sábado da EDRE. Então, hoje nós estamos aqui representando a equipe distrital de reavivamento espiritual, né? E é com muita alegria que a gente vem aqui para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Eu sei que nós já oramos, nós já cantamos, mas eu convido vocês a mais uma vez a fechar os seus olhos para juntos nós orarmos ao Senhor. Querido bom Deus, nós queremos te agradecer porque nós estamos aqui reunidos como família na tua casa, o nosso paizinho de amor. Pai, vem estar conosco ao abrirmos a tua palavra, que o teu Santo Espírito permaneça conosco, que a nossa mente, a nossa atenção esteja voltado para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, que teus anjos estejam acampados ao nosso redor e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Me use, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, Senhor, e que o Senhor nos mostre mais uma vez a tua vontade para a minha vida e para a vida de cada um que aqui está. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a última vez que nós tivemos aqui um sábado da EDRE foi no dia 1º de julho desse ano. Não faz tanto tempo, né? Então, eu quero ver aí como que está a memória de vocês. No último sábado da EDRE, nós falamos sobre missão. Lembram disso? E nós conversamos aqui, nós entendemos mais sobre o plano de Deus da missão relacionada à nossa família. Hoje a mensagem ela vai dar continuidade àquilo que nós começamos a estudar lá no dia 1º de julho. Naquele último sábado da EDRE, nós estudamos sobre a missão relevante. E eu vou dividir com vocês, para vocês refrescarem aí a memória e nós darmos continuidade no estudo desse tema, 3 textos que nós vimos lá naquele sábado.
Um deles estava lá no livro Fundamentos do Lar Cristão, página 18. E ele começa com uma pergunta. Então, prestem atenção aí nessa pergunta para a gente relembrar. Por que há tanta falta de espírito missionário em nossas igrejas? Você lembra que nós começamos com essa pergunta? E o próprio texto nos traz a resposta. Por quê que nós temos tanta falta de espírito missionário aqui na nossa igreja? Não só aqui na nossa, mas na igreja em geral. A resposta é por haver negligência na piedade doméstica. E daí nós fomos para o dicionário, lembra? Vocês lembram do conceito de piedade? O que significa piedade? Olha só, piedade é demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas. Muitas vezes nós temos muito carinho, muito amor, muito afeto, muita dedicação pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, pela nossa família. Tudo isso é importante e precisa, sim, de carinho, de afeto, de dedicação, de comprometimento. Mas, muitas vezes, nós estamos sendo negligentes nesse amor e nesse afeto pelas coisas do Pai, pelas coisas religiosas. E a definição de piedade continua. Fala que é a virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Querido, sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós deixamos um sanguinho de Caim correr nas nossas veias. Tanto Abel como Caim sabiam qual era o culto que Deus merecia. Sabe por que eles sabiam qual era o culto que Deus merecia? Porque Deus tinha deixado muito claro para eles qual era o culto que Deus ia se sentir adorado. E nós temos ali 2 exemplos muito, muito fortes para a gente. Abel, ele foi fiel. Ele não foi negligente na piedade religiosa, porque ele ofereceu a Deus o culto que Deus merecia. E qual foi a escolha de Caim? Foi trágica. Por quê? Porque ele foi negligente. Ele não ofereceu a Deus o culto que Deus merecia. E hoje nós precisamos estar atentos sobre isso. O segundo texto que nós lemos lá no dia 1º de julho, trazia o seguinte: nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Onde é que começa o espírito missionário? É aqui na igreja? É quando o ministério pessoal vem aqui e tenta levantar a igreja para fazer uma ação missionária? Não. O espírito missionário, ele começa lá em casa, dentro do nosso lar. E olha que interessante, prestem bastante atenção nessa frase. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Muitos descuidaram vergonhosamente desse campo do lar. E é tempo de que sejam apresentados recursos e remédios divinos para corrigir esse mal. Queridos, muitas vezes, as nossas escolhas têm sido vergonhosas em relação a esse cuidado, com esse campo missionário. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele fala assim, ainda há tempo de ser corrigido. Pode ser mudada essa situação dentro da tua casa. Pode ser transformada essa situação vergonhosa que você está vivendo. E aqui vem nos trazendo que existem recursos e remédios divinos para corrigir esse mal. Que Deus maravilhoso, né? O Deus que não nos abandona. O Deus que não nos deixa numa situação sem recurso para ser melhorado, para ser mudado, para ser transformado. Ele fala, filho, ainda há tempo. E eu tenho a solução. É o que ele nos fala. O terceiro texto que nós lemos estava lá também no Fundamentos do Lar Cristão, na página 124, e fala assim, no lar é posto o fundamento da prosperidade da igreja. As influências que regem a vida no lar são levadas para a vida na igreja. Portanto, os deveres religiosos devem começar no lar. Quando nós tivermos bons lares religiosos,
teremos melhores reuniões religiosas. Sustentemos a fortaleza do lar. Queridos, eu sei que não é fácil a gente viver o próprio texto base, a referência nossa dessa mensagem de hoje, do nosso estudo de hoje, está lá no livro Fundamentos do Lar Cristão, o capítulo 29. E o título desse capítulo, ele chama como a família como um centro missionário. Para pensar, é fácil nós vivermos a piedade religiosa dentro da nossa casa? Não é fácil. Eu e o Cleito, a gente sempre comenta sobre isso. A nossa família somos nós dois. Nós somos uma família de dois. É desafiador para dois adultos. Eu sei que também não deve ser fácil para vocês, que não são só dois. Que são 3, 4, alguns são 5 ou até mais. Quando tem crianças, quando tem adolescentes, quando tem as jovens ali juntos. Mas o chamado de Deus é para a nossa família de 2, para a sua família de 3, de 4, de 5. É para a sua família, meu irmão, que às vezes é só você que está hoje na tua casa. É para aquela família com filhos, é para a família que os filhos já se casaram e já não estão mais morando com vocês. É para aquela família que não teve filhos. O desafio e o chamado é para todos nós enquanto família. Opa, que maravilha! Obrigada aí o pessoal do som que vai me ajudar aí com os slides. O chamado é para todos nós, que nós devemos sustentarmos a fortaleza do lar e que os deveres religiosos precisam começar aonde? No lar. Quando começa lá, eu falo, até eu estava no Alphaville agora, antes de vir para cá, e lá, para a honra e glória de Deus, eles estão em construção. Escuta um amém aqui dessa igreja? Amém, eles estão em construção. E eles já estão com as paredes subindo, então a gente já consegue ver ali os tijolos à vista. E eu estava ali conversando com eles. Olha só, para aqueles tijolos que nós já conseguimos ver estarem em pé, embaixo tem que ter o quê? Uma estrutura. Tem que ter a base. Ali embaixo tem muito ferro, tem cimento, tem aquilo que segura. Sabe onde é essa parte de fundamento que está embaixo da terra que a gente não vê? Sabe onde que fica dentro do contexto dos textos que nós lemos agora? Lá dentro de casa. Sabe aquelas 4 paredes que cada um de nós moramos? É ali que acontece a estrutura. Quando a gente vê a parede subindo e os tijolos já à mostra, igual está lá no Alphaville, é o que nós vemos aqui dentro. Para as coisas acontecerem aqui dentro como campo missionário, primeiro teve que começar aonde? Lá dentro de casa. Olhem só. Terminando a recapitulação, nós vamos dar continuidade, então, agora, na mensagem, e entender o que Deus quer conosco como uma família sendo um centro missionário. Olha só, com esses textos, nós conseguimos entender o tamanho do privilégio que Deus nos deu. Porque quando, imagina, o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis, o Senhor do universo, Ele fala assim, eu quero te chamar, porque eu tenho uma missão para você. Gente, calma lá. É ou não é um grande privilégio? É um privilégio imenso. Só que também com esse privilégio vem uma grande responsabilidade, que depende de mim e de você um enorme comprometimento, uma sintonia com aquele que delega essa missão. Então, nós precisamos entender a missão como um privilégio, mas também como responsabilidade que temos como família.
Nessa manhã, nós vamos pensar juntos sobre alguns aspectos que fazem da nossa família um centro missionário. Nós vamos para uma questão mais prática. Por isso, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias, lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Vamos começar então a leitura aqui a partir do verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam o quê? Curtos? Prolongados. Ouve. Queridos, Deus não estava chamando só o povo de Israel, está chamando nós agora, aqui neste momento. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa primeira parte eu gostaria de falar com você que é pai, que você que é mãe, que você que é adulto, com ou sem filho. Essa mensagem é para todos nós adultos. Deus primeiro chama nós, que somos adultos, mais maduros, para que nós tenhamos a palavra dele, aonde? Guardada no nosso coração. Queridos, isso é muito sério. Sabe por quê? No verso 7 fala bem assim, ó. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Primeiro Deus chama para nós adultos, inculcar em nossa mente a palavra dele, o mandamento dele, a lei dele, porque eu só consigo passar para o outro aquilo que eu tenho. Se vocês me pedirem agora um tênis, eu tenho como colocar um tênis no pé da Rosária agora? Não, porque eu estou com um salto. Eu só consigo entregar para o outro aquilo que eu tenho. Adultos, pensem comigo. Nós vamos inculcar o quê na cabeça dos nossos pequenos? Na cabeça dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Deus, ele nos dá uma responsabilidade. A primeira responsabilidade que Deus deu, depois que ele nos ensina, é dentro da nossa casa, inculcar na cabeça dos menores, dos mais jovens, essa mensagem de poder, de amor, que transforma a vida deles, e onde quer que ele for, vai ser transformado pela influência deles. Amém? Queridos, nós precisamos ter relacionamento com Deus, para nós ensinarmos nossos filhos a terem relacionamento com Deus. Como que nós vamos querer que os nossos filhos sejam firmes espiritualmente, se nós passamos pela Bíblia 10 minutos pela manhã, e achamos que nós vamos conseguir enfrentar o dia, agradecendo a Deus somente pelo alimento e pela noite de repouso, sem ter tido um momento de íntima relação com Ele. Nós precisamos ser fortes no Senhor para ensinarmos nossos filhos a serem fortes no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor para ensinar nossos filhos a confiarem no Senhor, a dependerem do Senhor e não fazer as coisas sozinhos, segundo a sua própria vontade. Inculcarás na mente, lembram? Olha só o verso 7. Inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Querido, sabe qual está sendo o nosso maior problema? Porque a gente acha que os momentos que nós viemos aqui para a igreja é suficiente para nós vivermos uma vida inteira lá fora, sozinhos, independentes do Senhor.
Aqui, eu vou usar um termo que o Cleito usa muito lá em casa. Aqui é o nosso momento de celebrarmos em família aquilo que nós tivemos diariamente aos pés de Cristo, todos os dias. E aqui fala que é ao deitar, ao andar, ao levantar. Às vezes nós queremos separar a nossa vida. Esse é o quadradinho de quando eu estou com Deus. Então tá bom, Senhor, eu tive meu tempo aqui com o Senhor, então tchau, à noite eu volto. E a gente vai sair andando pelos outros quadradinhos da nossa vida. Daí eu vou trabalhar, mas aqui sou eu. Vou fazer as coisas do meu jeito, conforme o mercado de trabalho me pede. Com as diretrizes que o mercado coloca, independente da profissão que você exerce. Se eu sou um jovem, um adolescente, uma criança, então agora aqui eu vou estudar. Gente, mas não é bem assim, né? Aqui eu estou na faculdade, estou numa universidade. Porque esse é o cara que escreveu esse livro. Olha o que ele está falando. Porque Deus ficou lá naquele quadradinho. Daí as crianças vão brincar, vêm aqui para um outro quadradinho. Aqui eu posso passar a rasteira no meu amiguinho. Cadê as crianças? Prestem atenção, agora eu estou falando com vocês. Agora aqui eu posso falar mal da minha amiguinha. Agora aqui eu posso fazer uma traquinagem, entre aspas, e prejudicar, em nome de uma brincadeira, o meu coleguinha. Por quê? Porque eu deixei Papai do Céu lá naquele quadradinho. Queridos, sabe quando que nós vamos ter o espírito missionário aqui dentro dessa igreja? Quando Deus for comigo em todos os quadradinhos da minha vida. Em todos os meus relacionamentos. Não importa se as pessoas me conheçam ou não, porque eu não vivo de aparência. Eu vivo juntinho desse Deus. Percebem o que faz a diferença? Como é que nós criamos a estrutura para nós termos o espírito missionário aqui na casa do Senhor? Vocês são pais, vão entender bem o exemplo que eu vou dar aqui. Uma criança, ela nasce sabendo as coisas? Nasce? Não. Hoje de manhã nós recebemos ali no grupo da família, minha irmã tendo um diálogo com a Thaís sobre uma banana mais verde que ela comeu e que estava amarrando a boca. E ela estava tentando descobrir como que funcionava aquilo na boca dela, né? Mãe, mas se o João comer dessa banana, vai ficar marrenta também? Vai. Se você comer, vai ficar marrenta também? Vai. Se todas as pessoas comerem dessa banana verde, vai ficar marrenta? Vai. Coisa simples, hoje todo mundo sabe, né? Nós adultos, a gente coloca uma banana mais marrentinha na boca, a gente já sabe como que funciona, que dá aquela grudada ali na língua, né? Uma criança está descobrindo como que funciona uma banana marrenta. E são tantos detalhezinhos que você ensinou para o teu pequeno. E vocês acham que amar a Deus, caminhar com Deus em todos os quadradinhos dele, é algo que ele vai descobrir sozinho? Que ele vai conseguir aprender sozinho? Não. Precisa ser o quê? Ensinado. Todos os dias, sem cessar. Responsabilidade. A igreja tem o papel dela? Tem. Nesse capítulo, a irmã White, ela faz menção da responsabilidade da escola adventista? Faz. Mas onde que é o início? Na casa. Dentro do lar. Daí você pode estar pensando, Michele, você não tem ideia, você não tem filho. Você não tem ideia do desafio que é. Meus queridos, nós oramos por vocês em casa que têm filhos. Porque eu sei que não é fácil. Mas sabe o que é o mais poderoso de tudo? É saber que o Deus que confiou essa missão a vocês não te deixa sozinhos. Entendem isso? E aqui nós precisamos entender o primeiro conceito. Criança precisa ser ensinada a andar com Deus. De manhã, quando acorda, quando faz as suas coisas, quando vai deitar. Ali, de mãozinha dada, vendo o exemplo de um pai e da mãe que não largam a mão desse Pai do céu. Deus chama cada pai e cada mãe para assumir um solene compromisso de criar os filhos para a sua obra.
Cercar os filhos de influências que os conduzam a escolher uma vida de serviço. Queridos, que influência teu filho está tendo ao longo do dia? Você sabe o que isso daqui significa hoje? Ele está tendo mais influência disso aqui? Ou disso aqui? Posso falar uma coisa para vocês? Se eles passam mais tempo com esse negocinho aqui, isso aqui não vai ter graça para eles. Vai ser difícil para eles. Eles vão querer ficar pouco tempo com isso aqui. E é aqui que eles entendem o propósito da vida deles. Não importa o que eles vão ser na vida. Eles precisam entender que tem um propósito. Eu sempre gosto de falar, lá com os meus 12 anos, quando eu entendi que o meu chamado era para ser psicóloga, eu achava que eu ia ter uma profissão. Tadinha da Michele. Ao longo do tempo, eu só entendi que era uma missão através da psicologia. Não importa o que você faça, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos tem junto uma missão. Queridos, lá em Esther, capítulo 4, pode abrir sua Bíblia lá. Esther, capítulo 4, verso 14. Ali nós vemos Mordecai conversando com Esther. Lembra do que eu falei por último aqui, ó? Cercar os filhos de influências que os conduzam a escolher uma vida de serviço. Por quê? Porque eles entenderam o propósito que Deus tem para a vida deles. Quem transmite isso para os filhos? Os pais. Mordecai, ele entendeu, ao ele assumir ali Esther para terminar de criá-la, ele entendeu que ele tinha que ensinar Esther, que ela tinha um propósito, que a vida dela não era por acaso, que Deus queria fazer algo através dela. Eles nunca imaginavam o que aconteceria. Eu imagino que eles não imaginavam. Mas, lá, de pequenininha, ela foi entendendo que havia um Deus que escolheu criá-la, que escolheu colocá-la nos caminhos dele, e a entender esse propósito. Vamos ler a partir do verso 13. Então lhe disse Mordecai, que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Ele, chamou Esther para a realidade. Você está num palácio, você é rainha, mas você faz parte de um povo que tem um Deus soberano. Um povo que Deus coloca o propósito na vida deles. Se atenta, menina, porque Deus tem um propósito através da sua vida. Não negues tudo aquilo que foi inculcado na tua mente, até o dia que você entrou nesse palácio. Vocês entendem a responsabilidade de Mordecai para com a vida de Esther e a influência que isso teria para todo o povo de Deus? No livro Fundamentos do Lar Cristão, na página 161, traz uma frase forte. Fala bem assim, prepará-los, os filhos, para a missão é o primeiro dever como pais. Suprir as necessidades físicas é necessária? É. Dar apoio emocional é necessário? Muito. Só que o primeiro dever como pais, não é a Michele falando, é prepará-los para a missão. Entendem isso? Assim como nos dias de Esther, nós também estamos vivendo dias críticos, difíceis. E vamos ser bem sinceros, a gente olha para frente e a gente vê que não vai melhorar. Os dias vão só se tornar o quê? Ainda mais difíceis. Mas o que nós podemos fazer nesses dias difíceis que nós temos hoje
e os que ainda virão. Mordecai, ele entendeu que Deus tinha propósito. Ele assumiu esse solene compromisso com Deus de criar Ester para a obra do Senhor. E nós, o que nós estamos fazendo com os nossos pequenos e com os nossos jovens? Estamos também entendendo esse compromisso? É papel dos pais ensinar aos filhos que Deus tem propósitos ligados à eternidade para a vida deles e para a vida de outras pessoas que estiverem em contato com eles. Olha que coisa mais especial. Nós precisamos de solidez de caráter para sermos úteis. Queridos, pessoas de caráter frágil, fraco, têm dificuldade para ser útil. Têm dificuldade para entender que existe um mundo além dele. Como diz o Cleito, tem dificuldade para ver que existem outros umbigos fora o umbigo deles. Entendem? Esther, Daniel, José eram jovens de princípios que Deus usou para os seus propósitos. Vamos pensar? Esther, nós já comentamos algo ali. Daniel, foram fáceis os dias de Daniel? Ele vivia em família, no meio do seu povo. Ele foi levado cativo. Era só um jovem. Um jovem que os pais fizeram o quê? Inculcaram. Seguiram Deuteronômio capítulo 6, na mente dele, a vontade do Senhor para a vida dele. Por isso que Daniel foi levado, mesmo escravo, por uma posição de responsabilidade num país estrangeiro. Sabe por que Daniel falou vários nãos ali quando ele chegou na Babilônia? Porque ele sabia o que era certo. Queridos, cadê as meninas do grupo aqui na casa do pai? Tia Julita, que estava ontem, está aqui? Ah, não, eles estão lá no... Ah, está ali, a Nilza. Nós tivemos a minha mãe, que está ali também. Ontem, no grupo, na casa do pai, nós estudamos sobre ser firmes na palavra. Sim, sim, não, não. Certo e errado, não existe outra situação. Ou é certa, ou é errada. Nós precisamos colocar o que é certo e o que é errado para os nossos filhos, para os nossos jovens. Eles precisam de referência. E a referência não é o que a mídia nos traz. A referência é o que a palavra do Deus eterno nos mostra. Daniel foi firme, teve caráter sólido, porque ele aprendeu em casa o que era certo e o que era errado. Vamos pensar em José? Eu falo que José era o filhinho do papai, né? Todo ali amado, preferido, cuidado. Imagina para esse menino sendo vendido pelos próprios irmãos. Você ser enganado por pessoas que você não espera muito é uma coisa, agora você ser vendido pelos seus próprios irmãos, imagina a dor. Fico imaginando José indo junto com aquela caravana, ele sabia que agora ele era um escravo. Ele não ia ser mais o preferido, não ia receber todo aquele amor, mas ele tinha recebido do pai o que era certo e o que era errado. Não tinha ninguém que conhecia ele quando Potifar foi ali tentar ele. Mas ele sabia o que era certo e ele se manteve. Ele pagou um preço grandioso por fazer o que era certo. Ele foi preso. Ele serviu na prisão, mas foi esquecido na prisão. Só que no tempo certo, Deus o tirou de lá para fazer o quê? Cumprir a missão, cumprir o propósito. Vocês entendem o que isso faz diferença? O que aquela base que é feita lá em casa faz quando a gente sai das quatro paredes da nossa casa? Queridos, há muitas maneiras pelas quais nós podemos levar a mensagem aos que estão próximos de nós. E nesse capítulo, que vai ficar aí como uma tarefinha para casa para vocês estudarem com mais detalhe, com mais tempo ali, eu trouxe algumas coisas que ali traz de maneira prática, simples
que nós podemos cumprir a missão. Quer saber uma delas? Ser prestativo. Você sabia que você é um missionário quando você é prestativo? Só que tem um detalhe. Para eu ser prestativo, eu preciso estar atento ao que o outro está precisando. E como que eu olho para o outro? Quando eu tiro o olhar de mim mesma. Eu sou importante? Sou. Só que Deus colocou muitas pessoas importantes ao meu redor. E eu preciso parar de olhar só para mim e olhar para o outro. Aí eu vou conseguir ser prestativo. Às vezes a gente é prestativo ajudando uma senhora a carregar sacolas pesadas. Quando alguém deixa um carrinho do supermercado lá longe, você fala assim, não, eu vou levar esse carrinho até lá a entrada do mercado. Quando eu vejo uma mãe com uma criança que ninguém levanta ali na circular, eu vou lá, eu dou o meu lugar para ela se sentar com aquela criança. Prestatividade. Nós só somos prestativos quando nós paramos de olhar para nossas dores, para as nossas necessidades, para os nossos anseios e entendemos que existem outras pessoas ao nosso redor. Esse é um meio de nós sermos missionários. O outro é falar palavras bondosas. E agora eu quero perguntar para vocês. Vocês são mensageiros do Deus eterno, do Deus de amor, rico em bondade e misericórdia, ou são mensageiros do inimigo que enche esse mundo de tragédia? Quando eu e você começamos a compartilhar, sabe aquelas notícias que só falta escorrer sangue pela tela? Quando nós só falamos das coisas ruins que acontecem neste mundo, nós estamos sendo mensageiros de quem, meus queridos? Do inimigo. Eu e você, lembra? Deus tem um propósito na nossa vida. Nós fomos escolhidos para sermos mensageiros da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos traz o quê? Admoestação. Ela nos corrige, mas ela também tem promessas. Ela acalenta o nosso coração. Ela não nos deixa desistir frente às dificuldades deste mundo. Ela nos traz esperança. Nós precisamos, lembra do estudo da lição dessa semana? Nós precisamos ter palavras que levam bênção, que edificam, que transformam. Não ser mensageiros de palavras que destroem, que matam. Nós precisamos ser mensageiros de vida. Vida encontrada em quem? Em Cristo Jesus. Sabe uma outra coisa que tem ali, que nos fala sobre como ser mensageiros do Senhor? Eu achei muito legal isso aqui. Que é tão simples, aqui fala assim, ó, pequenas atenções dadas a outras pessoas sem ostentação. Sabe qual está sendo o nosso problema dessa geração? A gente faz qualquer coisinha, por menor que seja, e eu quero fazer o quê? Uma selfie. E ela fica só aqui na minha galeria? Não. Ela vai para onde? Para as redes sociais. Deus fala assim, eu preciso que você seja prestativo. Eu preciso que você dê pequenas atenções àquelas pessoas que sofrem pertinho de você, mas sem ostentação. Queridos, a gente não precisa ficar anunciando do que a gente está fazendo. Não precisa ficar mostrando para todo mundo o que a gente está fazendo. Faça por amor àquela pessoa. Faça porque você entendeu que aquilo dali vai fazer bem para outra pessoa e vai fazer bem para você, sem precisar mostrar. Nós podemos cumprir a missão ensinando uma família. Cadê a equipe aqui do nosso Ministério de Saúde? Olha lá, tem o Michel, tem a Rebeca, a Paula, olha lá, ô equipe bonita. Nós podemos ser a Lívia, nós podemos ser mensageiros do Senhor ensinando uma pessoa a fazer um banho alternado de pés quando ela sofre com enxaqueca. Quando nós falamos para ela, Deus nos pede para fazermos 3 refeições ao dia. Quando nós falamos para ela, sabe qual é um dos remédios de Deus? Confiar no Senhor.
Confia. Nós podemos ser mensageiros do Senhor quando nós vemos uma família em dificuldade financeira e a gente supre sim a necessidade que ela tem ali, mas nós também vamos lá para todo aquilo material que Deus deixou para a gente, nos ensinando como lidar com os recursos financeiros que Ele nos confiou. E ensinar a pessoa a administrar os bens que o Senhor confiou a ela. E daí, queridos, sabe o que Deus nos fala? Vai para o próximo slide, Du. Vamos ver se é ele. Eu vou lendo aqui. Se aparecer ali... Não, mais um. Aqui. Olha só. Será que isso acontece ainda nos nossos dias? Alguns se justificam dizendo: o lar, os deveres, os filhos requerem meu tempo e meus recursos. Essa é a justificativa de alguns. Olha o que ela coloca. Pais, seus filhos devem ser sua mão auxiliadora. Os filhos não são estorvos, queridos. Os filhos não são empecilhos. Filhos devem ser a sua mão auxiliadora, aumentando sua capacidade e habilidade para trabalhar para o Senhor. Crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Prestem atenção aqui na tia, só um pouquinho. Sabe como que você pode ser um grande ou uma grande missionária dentro de casa? Quando você ajuda a mamãe e o papai a cuidar da casa. Sabe o que acontece quando você ajuda? Você diminui aquilo que os pais precisam fazer dentro de casa. Assim sobra mais tempo e energia para eles fazerem mais coisas. E sabe o que aqui nós continuamos lendo nesse texto? Fala assim, não permitamos que nossos filhos sejam empecilhos. Conosco devem os filhos partilhar os encargos, tanto espirituais como os físicos. Ajudando os outros, aumentarão a sua o quê? Próprio o quê? Quem quer ter filho feliz aqui? Vocês querem ter filho feliz? Querem, né? Eu estou vendo aqui sorrisos lindos aqui de mães, pais e de futuros. Deus quer que nossos filhos sejam felizes. E Ele falou como? Como que a gente faz filho feliz aqui, segundo essa orientação? Olha ali. Partilhando com eles os encargos espirituais, a missão e as atividades do dia a dia. Gente, é Papai do Céu falando, não é a Michele? E eu vou falar aquilo que a gente viu ali no momento dos dízimos das ofertas. Provai e vede. Coloca isso em prova. Quem promete é fiel em cumprir. Olha só, as crianças devem aprender a serem úteis na obra de Deus. E esse serviço é tão aceitável quanto, quando as crianças fazem, é tão aceitável quanto nós, adultos, quando fazemos. E olha que interessante, quem que deve ensinar os filhos a fazerem isso? Os pais. E daí vem mais uma pergunta, o que a gente precisa ensinar para esses filhos? A trabalhar pelos não convertidos, a serem atenciosos com os idosos e enfermos. E quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma situação, como eu não conversei com a família antes, eu não vou falar o nome da família. Mas quando eu fui ali a última vez que eu fui ali no Hospital Santa Cruz, eu fui acompanhada de uma família. Pai, mãe e 2 crianças. Queridos, vocês não têm noção do que foi aquela tarde. Uma pequenininha e um pouquinho maior. A empatia deles com aquelas pessoas que estavam ali no hospital. Eles participaram do culto com a gente. E eles estavam tão sintonizados com o que estava sendo estudado ali naquela tarde, que na hora que eu fiz uma pergunta que muitos adultos teriam dificuldade em responder, uma pequenininha de 4 aninhos, ela respondeu em cima. Vocês têm ideia do que é isso? As crianças não ficam lá para ver o trabalho de Deus como concorrência delas. Elas participam juntos. Entendem? Esse é o propósito. As crianças, elas precisam ser ensinadas a levar os sofrimentos dos pobres e angustiados, a serem
missionárias ali diligentes e a se sacrificar pelo bem de outros, e assim o avanço da obra de Cristo tem a colaboração deles. E a igreja? Qual que é o papel da igreja nesse contexto? Agora eu quero falar com os líderes aqui dessa igreja. Preste atenção, você que é líder. Deus tem uma missão para mim e para você como líder. O primeiro deles é nós elaborarmos um plano para que crianças e jovens participem da missão de Deus. Às vezes é mais fácil nós adultos irmos lá e fazermos as coisas. Às vezes é mais prático. Deus pede que eu e você, enquanto líder, elaboremos um plano para que as crianças sejam envolvidas nessa missão e os jovens também. O segundo aspecto é que nós, os mais experientes, cabelinhos brancos, precisamos trabalhar de maneira dedicada e compassivamente em favor das crianças e dos jovens. Queridos, eu agradeço a Deus, porque hoje eu olhando aqui, eu vejo tantos irmãos que fizeram a diferença na minha vida como filha de Deus e serva dele. Meus pais, eles tiveram uma mudança lá de casa e minha mãe encontrou algumas coisas e ela me entregou algumas coisas que eram minhas. Eu encontrei um caderninho de quando eu tinha 12 anos de idade e que eu era secretária dos jovens. E eu nunca imaginava que ia ser secretária da igreja, mas eu estava ali como sendo secretária dos jovens. E a gente teve uma reunião de preparação para um acampamento. E daí estava lá, eu fui registrando, né, quem estava presente na reunião, tal, quem ia fazer parte daquele acampamento. Irmão Pedro, o senhor estava ali naquele meu caderninho. Estava ali o irmão Pedro, o nome dele fazendo parte. O irmão Pedro e eu ali com 12 anos, fazendo parte de uma equipe que estava preparando um acampamento de verão. Vocês estão entendendo? Fico imaginando quanto trabalho eu não devo ter dado para esse pessoal aí mais maduro, né? Porque era toda essa banada, era uma menina que ainda não sabia de nada. Imagina, eu ali, quantos não poderiam ser a secretária daquele ministério jovem, naquela época? Mas colocaram ali, uma menina de 12 anos. Vocês estão entendendo? Nós, enquanto líderes, precisamos estar ali acompanhando nossos meninos e nossas meninas, dando o suporte que eles precisam para eles crescerem e se desenvolverem na missão que o Senhor confiou. Nós vamos agora para o nosso último slide. Pode passar, Du. E você que é aí, que viveu aqui na igreja, no final da década de 80, começo da década de 90, eu quero que você leia isso daí e eu quero ver se você lembra de alguma coisa. Eu quero ver se a Fer lembra. Olha o que está escrito aqui. Eu nunca imaginei que tinha vindo daqui a letra de uma música, mas olha só. Nas cenas finais da história deste mundo, muitas dessas crianças e jovens encherão de grande admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e poder. No futuro, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão, na proclamação da verdade ao mundo, uma obra que, naquela ocasião, não poderá ser feita pelos membros mais idosos das igrejas. Sabem por quê? Porque pais e igreja assumiram seu papel e ensinaram o temor do Senhor. E assim o coraçãozinho deles foram transformados pelo estudo da Bíblia e da oração. Vocês lembram desse texto? Alguém lembrou de alguma música aí? Lembraram? Eu vou soltar aqui um pedacinho. Vocês lembram dessa música? Se você conhece, pode cantar.
É isso aí. Quem é que cantou com a Elci? Elci, naquela época que a gente cantava essa musiquinha, eu nunca imaginava que talvez hoje eu estaria aqui, trazendo essa mensagem, e Jesus ainda não, sem voltar. Quando a gente cantava, a gente achava que Jesus ia voltar ali, a gente ia. Mas hoje vieram os filhos. Hoje a gente tem a Laura, o Samuel, a Lívia, e tantas outras crianças aí que são filhos daqueles que cantaram lá no começo. Jesus, ele não errou o tempo de voltar. Ele tem o tempo certo. E enquanto ele não volta, nós precisamos que os nossos pequenos se preparem, sejam revestidos pelo Espírito de Deus. Porque se a palavra de Deus nos fala, é porque é o que vai acontecer. Nós temos que preparar, porque talvez não, porque ele fala que tem lugares, tem momentos que eu e você, maduros, não vamos poder levar a mensagem que Deus vai colocar na mão deles para levar. Queridos, que a nossa casa, ela seja a estrutura do espírito missionário dessa igreja. Vocês não estão sozinhos. Deus, ele move o céu para levantar essa fortaleza dentro do lar de cada um de nós. Você confia nisso? Você quer isso? Então eu convido você a se colocar em pé e juntos nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós entendemos a mensagem que o Senhor nos trouxe hoje. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa casa, o Senhor conhece o nosso lar, a nossa família. O Senhor sabe os pontos que, pela Tua graça e pelo Teu poder, nós somos fortes. Mas o Senhor conhece também onde nós somos frágeis, fracos, imperfeitos. Paizinho, nós te pedimos misericórdia para que o Senhor nos ajude a nos fortalecer naquilo que é necessário. Que nós busquemos ao Senhor, não só em pontos específicos do nosso dia, em momentos específicos da nossa vida, mas que o nosso relacionamento ele seja contínuo, ininterrupto. Por favor, Senhor, tome essa igreja em Tuas mãos. Tome cada lar que aqui está representado. Que o Teu Santo Espírito se faça presente. Que o Teu Santo Espírito unja cada pai, cada mãe. Para que eles sejam instrumentos Teus ao prepararem essas crianças que terminarão essa preciosa obra que o Senhor nos confiou. Por favor, Pai querido, que aqui nessa igreja nós possamos ver o resultado de famílias que construíram a base, que tiveram o espírito missionário dentro da sua casa, e que aqui dentro isso venha acontecer, por favor. Nós temos muitos, Pai, que precisam conhecer da Tua palavra. Nós somos o sal que precisamos sair do saleiro. O Senhor nos deu o privilégio de termos uma igreja confortável, ampla. Só que não é para nós ficarmos aqui dentro, é para nós virmos aqui, celebrarmos o Deus a quem servimos, mas ir lá fora, anunciar do Teu amor, do Teu poder, da Tua esperança. Por favor, Senhor, continue conosco, que nós possamos ser instrumentos Teus, capacitados por Ti, que o nosso eu morra, Pai, que o nosso orgulho não exista, mas que no nosso coração, Cristo Jesus reine. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.